Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe sua vida e sua família neste novo ciclo litúrgico. Nesta segunda-feira, depois de termos encerrado o tempo do Natal com a festa do batismo do Senhor, iniciamos o tempo comum. Entramos agora no ritmo da vida cotidiana da Igreja, onde somos chamados a seguir Jesus no dia a dia, na simplicidade das nossas escolhas e atitudes. Abertos à graça transformadora de Deus, celebremos com fé. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Poderei retribuir ao Senhor Deus tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor.
Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos apresentam duas realidades muito humanas e muito divinas ao mesmo tempo. A primeira leitura nos apresenta Ana. Ela é uma mulher marcada por uma dor profunda. Não conseguia ter filhos e ainda era provocada e humilhada. Quem já viveu algum tipo de sofrimento contínuo entende o peso disso. Há dores que não aparecem por fora, mas por dentro sangram. Uma espera longa, uma perda, uma crise no casamento, um problema com filhos, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma ansiedade que não passa. E o texto mostra algo muito real. A dor mexe até com o apetite, com o ânimo, com a vontade de viver. Ana não comia e chorava. Quantas vezes nós também ficamos assim, sem sabor, sem alegria, sem forças. Embora o marido de Ana queira consolá-la, ele não a entende totalmente, pois acha que o seu amor pode substituir a dor de Ana por não ter filhos. Isso nos ensina algo importante. Às vezes, as pessoas ao nosso redor até querem ajudar, mas só Deus alcança o coração por inteiro e é capaz de nos compreender em plenitude. Essa leitura, neste início do tempo comum, é um convite para não escondermos de Deus a nossa dor. Devemos levá-la para Ele. A fé não é fingir que está tudo bem. A fé é colocar a verdade da nossa vida diante do Senhor. Com o salmista, ofertamos ao Senhor um sacrifício de louvor. O Salmo nos lembra que diante das dificuldades, o melhor que podemos fazer é transformar nossa dor em oração e nossa vida em oferta. No Evangelho, Jesus inicia sua missão pública e chama os primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João. Eles estavam em suas tarefas cotidianas, pescando, e Jesus os chama. E eles deixam tudo e seguem o Senhor. Aqui está a grande lição para nós. Jesus não nos chama apenas nos momentos extraordinários, mas no meio da nossa rotina. Ele passa pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelas nossas relações e nos convida a segui-lo. Nós também precisamos aprender a deixar as redes que nos prendem, sejam elas preocupações excessivas, vícios, egoísmos ou medos, para caminhar com Jesus. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus. Em nossa correria do trabalho, nos estudos, nas tarefas de casa, que consigamos responder ao chamado de Jesus
para viver com fé e ser testemunhas de esperança. Quando enfrentarmos dores como Ana, que consigamos transformar nossa oração em confiança. Ao ouvirmos a voz de Cristo, que tenhamos coragem de deixar para trás aquilo que nos impede de segui-lo. A vida é feita de dores e chamados, feridas e recomeços, e Deus age nos dois lugares. O tempo comum é o tempo da fidelidade, não é o tempo do extraordinário visível, é o tempo do extraordinário escondido, Deus transformando a vida no dia a dia. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós vos agradecemos por este início do tempo comum. Vós nos dais um novo começo, um caminho de fidelidade, para que a nossa fé se torne viva. Nós vos apresentamos hoje as nossas dores. Vós conheceis o que nos pesa, o que nos fere, o que nos preocupa. Acolhei nosso choro, Senhor, e transformai a nossa tristeza em esperança. Dai-nos força para atravessar o que não conseguimos resolver sozinhos. E nós vos pedimos também a graça do Evangelho. Chamai-nos novamente, Senhor. Ajudai-nos a deixar as redes que nos prendem, o pecado, o medo, a preguiça espiritual, o orgulho, a mágoa. Dai-nos coragem para recomeçar e perseverança para seguir-vos todos os dias. Abençoai nossa casa e nossa família. Sustentai os doentes, os que estão desempregados, os que enfrentam lutas interiores, os que carregam preocupações. Fazei de nós discípulos fiéis, que caminham convosco e levam a vossa luz ao mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus lhe dê coragem para deixar as redes e seguir com fé. Um dia de cada vez. Uma semana abençoada a você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.